Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao FEComércio Orienta. Hoje vamos abordar um tema fundamental para empresas e colaboradores: as mudanças da norma regulamentadora 1, a NR1, especialmente voltadas para o gerenciamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Para essa conversa, recebemos Karina Negrelli, assessora da FEComércio São Paulo, e o professor Rodrigo Chagas Soares, especialista em Direito Sindical pelo INSPER. Sejam muito bem-vindos, é um grande prazer falar com vocês sobre esse assunto tão importante. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria que vocês explicassem, Karina, começar com você, quais são as principais mudanças previstas na NR1? Olha, Camila, eu acho que inicialmente a gente precisa lembrar que a proteção da saúde ocupacional, ela não surgiu de uma hora para outra. E saúde, o conceito de saúde, não vem só de um conceito de saúde física, né? O conceito mais amplo de ambiente adequado, equilibrado, ele abrange também as questões de doenças do psico, da mente. Então, nesse momento, a alteração da NR1, ela vem tornar mais explícita a necessidade, a obrigatoriedade de gerenciar as situações que ofereçam risco à saúde do psicológico, do mental. Então, a gente vem de uma tomada de consciência, né, creio, dessa necessidade de cuidar da saúde mental, até bastante explicitada na pandemia, né? Foi notório a questão da pandemia de saúde mental, né? Se preocupava além da questão da saúde física com a saúde mental, isso ganhou notoriedade, até que começou em leis, por exemplo, que traziam a questão do emprega mais mulheres, obrigatoriedade de cuidar e combater assédio moral, assédio sexual, violência no trabalho. Então, veio se construindo um arcabouço, primeiro na lei, depois se alterou a CIPA, né, professor, no sentido de determinar que isso fosse cuidado, e agora na NR1 veio a explicitação que entre os riscos que precisam ser gerenciados, né, no gerenciamento de riscos ocupacionais, a questão do risco psicossocial de forma explícita, dentro de fatores ergonômicos, né? A gente tem diversos fatores que podem oferecer risco à saúde, né, do trabalhador, e dentre os riscos ergonômicos foi explicitado o risco psicossocial. Então, a principal mudança foi trazer, nesse nível de normas regulamentadoras, uma explicitação que esse risco precisa ser gerenciado. E quais principais desafios vocês enxergam no gerenciamento, que as empresas vão enfrentar no gerenciamento desses riscos psicossociais, professor? Primeiro, fantástico, né? Excelentes pontos colocados, e sempre lembrando, e acho que a grande questão, essa novidade da NR1, quando a gente fala, antigamente era o PPRA, enfim, aí depois tem essa substituição, a partir de 2022, que você tem os agentes químicos, biológicos, físicos, e aí se expande para tratar também de agentes ergonômicos e acidentais. Então, no agente ergonômico, eu acho interessante esse ponto que realmente foi incluído ali, o risco psicossocial. Só que quando a gente analisa, ainda tem muitas questões que são subjetivas. O que vai ser? Tem com causa? Não tem com causa? Então, o empresariado, ao mesmo tempo, acaba se tornando, de certa forma, vamos dizer, né, numa situação que vai merecer um tratamento específico, adequado, e como que as empresas vão fazer isso, né, nessa análise. É verdade. Quando a gente vê lá, a NR1 ela coloca 4 itens, né, para ser verificado pela empresa. Por exemplo, eu preciso identificar. Então, eu preciso identificar internamente na minha empresa, eu preciso identificar, avaliar, inventariar e criar um plano de ação. Então, até mesmo em todos esses itens, todos esses pontos, o que a gente tem é identificação. Então, conversar com as áreas, respectivamente, conversar com a área de saúde do trabalho, né? Enfim, a área de treinamento, o HRBPs, enfim, né, com o pessoal de RH, para que eventuais afastamentos não sejam imputados exclusivamente à empresa, mas que seja analisado a fundo, a rigor e com uma especificidade, um grau de especificidade, para identificar o real motivo daqueles afastamentos. E aí sempre lembrando, né, quando vem essa alteração da NR1,
significa o porquê, qual o motivo, não é de hoje que depressão existe, não é uma novidade, isso já existe na sociedade, no mundo atual, é verdade, até a doutora Karina colocou um ponto interessante, eu também concordo, quando a gente tem a pandemia, e aí as pessoas são colocadas dentro de casa, aí de repente tem que conciliar trabalho com criança, cuidado de casa, tudo aquilo, então de repente as pessoas foram colocadas naquele contexto, só que saíram os dados agora de 2024, 38% dos afastamentos relacionados à saúde mental, correspondendo a 12 bilhões nos cofres da Previdência. E aí o governo começa a convidar as empresas a participarem e adotar esses critérios que a gente conversou sobre identificar, avaliar, inventariar e criar um plano de ação e dentro de alguns conceitos subjetivos que está previsto na redação, e esse sendo o grande desafio para a empresa, né, para o empresariado. Eu concordo muito que esse é o maior desafio. Quando a gente vai identificar, né, professor, a gente olha para um ambiente coletivo, onde muitas pessoas convivem naquele mesmo ambiente laboral. E, às vezes, um determinado fator bate para mim, por exemplo, como um fator de estímulo. Né? Eu sou mais competitiva, talvez, então aquele plano de avaliação, de metas, a mim é um estímulo. E, de repente, para o meu colega, isso traz uma outra repercussão, porque é da intimidade, né? É do mental. Então, realmente, você olhar para aquilo e calibrar o que é aceitável dentro de uma exigência, de um ambiente que se estimule um crescimento, uma competitividade saudável para diferenciar de uma competitividade tóxica, destrutiva, né? Não é como um fator ambiental de insalubridade ou de periculosidade, que você tem níveis objetivos, graus de tolerância identificados e você tem equipamentos já determinados para neutralizar ou, enfim, para corrigir. Dentro desse âmbito, tudo é subjetivo. E eu acho que realmente aí está o desafio e a necessidade de amadurecimento para olhar para isso e a gente fazer algo que seja seguro para o empresário, né? Porque, de repente, você está fazendo um investimento na questão e não é por aí. Você está investindo mal, investindo errado. E eu acho que esse é um fator, um desafio grande, porque pouca gente tem dinheiro para perder em investimento mal feito, né, professora? Eu vejo assim. Eu queria aprofundar, então, um pouco mais nessa questão subjetiva, né, que essa norma traz, que é estabelecer um nexo causal entre doenças psicossociais e atividades laborais. No âmbito jurídico, como que vocês aconselham, né? Começar com você, Rodrigo, como aconselhar as empresas? Quais as principais orientações para resolver essa questão e evitar problemas, né? Dentro de todo o conjunto normativo que a doutora Karina mencionou também, eu acrescentaria a Lei 14.831, que essa Lei 14.831 que estabelece o certificado de empresas promotoras de saúde mental, ela estabelece, inclusive, ali alguns critérios que a empresa precisa observar. Então, por exemplo, capacitação da liderança. Eu preciso capacitar minha liderança, realizar treinamentos específicos sobre saúde mental. Eu tenho participado de algumas reuniões, alguns treinamentos, e tem psicóloga, então a gente acaba entrando numa conversa saúde mental especificamente sobre esse tema. E aí outros critérios também de dar transparência, conceder transparência às políticas internas da empresa, como que ela vem lidando com a questão, e aí um ponto, né, que sempre fica um ponto de atenção. Quando a gente fala em risco ergonômico, se concede um EPI, equipamento de proteção individual. A pergunta que fica é, para a saúde mental, qual que vai ser o EPI que a empresa vai conceder para seus empregados? Eu sou um defensor, por exemplo, até meu último livro sobre gestão de conflitos, eu sou um defensor da mediação. O uso da mediação, que no direito do trabalho se fala, não, a mediação para direitos indisponíveis, mas a mediação no sentido de tutelar a saúde mental e o relacionamento.
Se a gente for ver e analisar o conceito do Ministério do Trabalho sobre o que seria, então, risco psicossocial, fala, é tudo aquilo que envolve a organização do trabalho e as relações interpessoais. Então, o meu IPI qual vai ser? O que a empresa, então, tem que fazer? Primeiro, né, dentro essa lei 14.831 que eu mencionei, lá tem alguns passos. Então, uma avaliação perene, interna, como que está a saúde mental. Então, pesquisa de engajamento, deixa eu fazer aqui uma pesquisa de engajamento. Canal de denúncia, eu tenho um certo receio, acho importante e fundamental o canal de denúncia, mas não basta ter um canal de denúncia, especialmente porque o Ministério Público ele vem se debruçando muito, deixa eu entender esse canal de denúncia, e se fala muito do greenwashing, e esse greenwashing são as empresas que aparentemente adotam medidas, mas que no fundo não adotam medidas. Então, existe uma responsabilidade no tratamento desses canais, desses pontos pelas empresas e o que fazer? Capacitar, treinar, criar políticas. Quais são as políticas? Inclusive, o procedimento, por que não, de tutelar, né, de tutela a saúde mental do empregado a partir de um fluxograma. Então, vai ser utilizar o máximo de canal de entrada dos conflitos. Como que eu vou tratar os conflitos internos da minha empresa, independentemente do tamanho da minha empresa. Todas as empresas são convidadas a participar, independentemente do tamanho. Então, a pergunta que fica é, qual o EPI que eu vou conceder? Me parece assim, tantos profissionais do direito, profissionais de RH, e como um todo, a própria Constituição, ela fala especificamente que cabe a todos zelar por um ambiente de trabalho, nele compreendido o direito do trabalho. Então, compete a todos, ou seja, a empresa, o céu é o limite nesse tratamento. E eu vejo, inclusive, com bons olhos uma normatização, considerando o elevado número de reclamações trabalhistas, por exemplo, que prevêem ou que pleiteiam assédio moral. A reforma trabalhista foi muito positiva na tentativa de criar aí um teto, né, criar um teto de condenações, de utilização de assédio moral, de aplicação da multa por assédio moral, e aí o STF falou que aquilo ali serve só como uma referência, mas não especificamente um teto em si, mas a empresa, eu vejo com bons olhos uma norma nesse sentido, porque tende o empresariado que conseguir fornecer um EPI adequado, tende a reduzir mais ou menos até as condenações em reclamações trabalhistas. Então, é todo um trabalho que deve ser feito na tentativa de minimizar esses impactos que realmente acontecem. A palavra-chave é prevenção, né, doutora Karina? É prevenção. E, assim, pegando um gancho no que o Rodrigo coloca, a questão de você tratar é fundamental e a questão de você também conseguir documentar, né? A gente está falando uma questão de, às vezes, de defesa numa reclamação trabalhista, que você consegue afastar, que você pode conseguir demonstrar pelo inventário que você fez, pela documentação que você produziu, pela guarda de lista de presença em treinamento, de demonstração de que você chamou para uma conversa, para uma mediação, de que você realmente atuou, digamos, propositivamente, tentando alcançar aí uma solução, né? Isso tudo que você torne palpável na hora de você produzir uma defesa. Então, aquilo que você tinha colocado de estabelecer o nexo de causalidade, muitas vezes você consegue demonstrar por essa organização interna documental de que aquele adoecimento ele pode estar ligado a outros fatores, né? A gente sabe que o ser humano é uno, né? A gente convive, a gente está dentro de um mundo em que você tem diversos papéis. Você tem o teu papel social, você convive numa comunidade escolar, você convive no trabalho, enfim, em muitos ambientes. E o ambiente familiar, que também desafia, né? Não é segredo para ninguém que, muitas vezes, os nossos maiores desafios estão na convivência diuturna, né? E aí você convive diuturnamente com seus familiares e com seus colegas de trabalho, né? Agora, talvez que com o híbrido isso dilui um pouco, mas também a gente pode dizer que a situação dos males mentais e psicológicos, até da somatização, né, no corpo de questões mentais,
elas podem ser multifatoriais, né? Então, à medida que a empresa consiga demonstrar que ela se importa e que ela está atenta para a questão preventiva, ela eleva as suas chances de afastar esse nexo de causalidade, né? Tem algumas presunções, né? A gente sabe que dentro de determinadas atividades existe uma presunção, mas é sempre uma presunção relativa, né, professora? A gente tem mecanismos ali, agora não pode ser fake, né? Exato. Não pode ser fake. Então, a partir do momento que você se propõe dentro da sua empresa, investir num ambiente sadio, você tem que embarcar nisso com realidade, porque fraude no processo fica pior, né? Você pode ser tratado com muito mais rigor do que a omissão. Não estou convidando a omissão, eu estou convidando para o zelo, né? Do jeito que você tem que zelar com outras questões, você zelar com realidade para essas questões preventivas que você bem colocou. E isso daí é interessante, né, esse ponto, porque a gente fica pensando em uma coisa, quando a gente fala de conflito interno no ambiente de trabalho, ele tem que ser tratado tão logo quanto surja. Para não crescer, né? Para não crescer. E por que adotar um procedimento também é positivo nesse sentido? Porque o interessante é, se a gente for avaliar se o conflito deve ser tratado tão logo quanto surja, eu criando mecanismos, procedimentos. Para o empregado é bom porque, de fato, né, concede voz, concede oportunidade para ele se manifestar. E para o empresariado também é bacana, é positivo porque identifica diretamente o causador do dano internamente. Possibilita essa identificação do causador do dano internamente, reduzindo custos, por exemplo, de uma reclamação trabalhista, que tem um sujeito, tem uma pessoa, né, que causa assediador internamente, e aí você, tratando o conflito tão logo quanto surja, muitas vezes você consegue até tutelar esse relacionamento entre as partes ali envolvidas, mantendo-se o contrato de trabalho ativo ainda. Então, permitindo que, às vezes, né, a gente falando de uma estrutura vertical, então, né, descendente, enfim, do líder, né, do superior hierárquico para seus liderados. Mas aí identifica e possibilita a manutenção daqueles contratos de trabalho, zelando pelo relacionamento entre eles. Então, esse ponto que foi mencionado, eu acho muito interessante e importante, de fato, que o empresariado, como o empresariado consegue, até que a gente conversava há pouco, a doutora Karina comentou, como que eu transformo limão numa limonada, e como que a gente faz isso. Então, de fato, é uma oportunidade interessante e bacana para aproveitar, né, essa oportunidade. Agora, falando sobre as consequências práticas, quais consequências as empresas podem sofrer caso não cumpram, né, adequadamente as novas normas exigidas pela NR1, Karina? O que a gente de imediato identifica, né, é que está sempre possível uma questão de denúncia, né? Então, você sofrendo uma denúncia relacionada aí a esse tema, né, você vai receber uma fiscalização, provavelmente. Agora a gente tem o domicílio, né, eletrônico trabalhista e o início de uma inspeção do trabalho fica muito mais próximo, né, fica muito mais possível, né? Então, havendo uma denúncia, você tem essa possibilidade de fiscalização. Então, de cara, eu veria, assim, como consequência, você ter que lidar com, primeiro, a apuração de se você recebeu internamente uma denúncia, se ela não foi levada ao Ministério do Trabalho para deflagrar a fiscalização, você já tem, primeiro, uma consequência e uma oportunidade de tratar o conflito, como a gente estava falando. Agora, se essa denúncia foi já externalizada, né, você vai ter que tratar com processo administrativo fiscalizatório. E é aí que eu acho que é um ambiente um pouco mais inseguro, juridicamente falando. Por quê? Porque você vai lidar com um auditor fiscal do trabalho, que são pessoas muito preparadas, mas que, do ponto de vista da saúde mental, estão preparados? Porque me parece que isso é uma especialidade ou do psicólogo ou do psiquiatra, né? Às vezes nem o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, que é, digamos assim,
a patente mais alta nessa ação, não necessariamente está habilitado para as questões de saúde mental, né? Então, dentro de um processo administrativo, essa consequência digamos, uma avaliação não tão específica e qualificada. Então, você vai ter que lidar com o subjetivo de uma fiscalização que talvez não esteja preparada para isso. Isso é um problema, porque depois, se você tiver um auto de infração, que é uma consequência direta, uma multa aplicada, você possivelmente vai judicializar aquele auto de infração. Aí você vai ter um processo relacionado com aquilo. Ou ainda, o que pode acontecer é você ter um rompimento de um contrato de trabalho e a discussão numa ação judicial. Então, as consequências, digamos, objetivas, diretas, talvez que eu vislumbre aí no descumprimento desses dispositivos, seriam essas. Eu vejo também outro ponto interessante, porque a lei, que repete também em parte do relatório de igualdade salarial, esse plano de ação a ser remetido aos sindicatos. Sim. E aí uma sutil diferença, eu não preciso de aprovação do sindicato para aquele meu plano de ação, mas eu preciso disponibilizar, seja para os empregados, seja para o sindicato, e aí tem uma questão política sindical, com o sindicato de trabalhadores também, como que isso vai ser gerido internamente e como que esse plano de ação vai ser interpretado pelos sindicatos, muito embora não necessite de aprovação, mas é um ponto de atenção também que pode eventualmente surgir nas mesas de negociações coletivas. E como que isso vai ficar, né? Queria também que vocês falassem, o professor Rodrigo já abordou um pouco, mas há também um indício de aumento de judicialização, de aumento de demandas judiciais em relação a essa nova norma, essas mudanças? Acredito que sim, exatamente pelo que falavam sobre subjetivismos. Então, o que é, o que não é, quem fez, quem não fez, será que era um profissional qualificado para identificar de fato? Então, muitos questionamentos que vão orbitar, que vão gravitar nesse assunto em reclamações trabalhistas. Mas volto a dizer, e até um ponto que a doutora Karina bem comentou, especificamente eu tendo internamente um sistema adequado de tratamento de conflito, eu consigo utilizar em meu proveito numa reclamação trabalhista. Então, num primeiro momento, acredito que sim, tenhamos, inclusive, análise técnica de laudos para verificar, né? Então, dado o subjetivismo que a gente mencionou, mas penso eu que com o passar do tempo, à medida que a empresa identifique, avalie, inventarie e estabeleça o plano de ação dela, que a partir do momento que isso entrar na rotina da empresa, que for concedido um EPI para a saúde mental, penso eu que inclusive os pedidos de assédio moral, dano moral especificamente, tendem a reduzir porque essa empresa ela tem um conjunto, ela tem um sistema de tratamento de conflito efetivo. Enfim, então tudo isso me parece que, no primeiro momento, acredito que sim, tenhamos muitos questionamentos, inclusive técnicos de saúde mental, mas penso eu que, à medida que isso se tornar cultural no interior de empresa, as empresas conseguirão utilizar a seu favor, né, dentro dessa sistemática. Doutora Karina, queria que você explicasse como que a FEComércio tem orientado as empresas em relação ao diagnóstico inicial, né, para mapear esses riscos, para identificar esses riscos psicossociais nas organizações e também sobre o pedido de adiamento da norma. A federação tem discutido a questão dos riscos psicossociais aqui em diversos canais, né, e enquanto essa apropriação do conceito, né? Porque eu acho que as questões, devido ao próprio subjetivismo, né? A questão, digamos, aberta de conceitos, né? A gente passa, eu acho que muito mais por uma mudança de cultura do que resolver com a norma de cara, né? É uma tomada de consciência e uma necessidade de mudança de cultura. Então, enquanto isso não acontece, a federação está buscando uma prorrogação do prazo para a entrada em vigor da norma, para que a sociedade, o empresariado, num Brasil de dimensão continental, a difusão desse conceito
não se dá do dia para a noite, né? E como cada empresário vai lidar com esse conceito? Porque tem as grandes organizações que já têm uma visão ESG, que já têm programas voltados para isso, que já estão naquela publicação Melhores Lugares para Trabalhar, então que já acreditam e já desenvolvem planos estão, digamos, num nível de maturidade muito diferenciado. E nós temos a grande massa que precisa ainda assimilar, tomar contato, olhar para aquilo. Então, nesse período que a gente espera sensibilizar o Ministério do Trabalho, para que isso não caia como um fator de punibilidade, né? Porque os próprios empresários têm as suas questões também, como seres humanos que são, principalmente os pequenos e os micro, né? De dificuldade de sobrevivência do negócio. Né? Então, a questão estresse, ela não é de um lado só. A questão estresse no trabalho e no empreendedorismo, ela é compartilhada. Né? Então, nesse sentido, a gente propôs o adiamento. E, enquanto isso está indefinido, o convite é justamente, né, fazer uso de mecanismos como aqui o Rodrigo já até antecipou, pesquisas de clima organizacional. Você precisa contratar alguém muito caro para fazer essa pesquisa, se você é pequeno? Não, eu acho que um formulário Google Forms, né, um Monkey, ele pode trazer algumas coisas, mas você tem que trazer, e até o papel escrito e anônimo, na caixa de sugestões, se você quiser começar a dar tratos a essa bola, você consegue. Né? Então, esse tipo de mecanismo, como pesquisa de clima, uma escuta ativa quando você tem alguma denúncia, né? Se você já tem algum canal, né, de reclame do seu... reclame aqui, sei lá, né, a caixinha lá no banheiro, que ninguém vê quem está indo lá, porque às vezes a pessoa se sente realmente intimidada num lugar menor, né, é muito, muito visível. Então, essas pequenas ações podem te trazer insumos para que você realmente identifique. Então, quando você traz esses dados, você identificar as fontes, olha, isso está acontecendo muito ali, naquela área, essa é uma reclamação recorrente, eu vou começar a olhar para aquela área com outros olhos, né, da minha empresa. Entrevistas, de repente, quando você começa a perceber que naquela área isso está tendo uma reclamação que não é isolada, você trazer aquele grupo para uma conversa, para uma mediação de caráter mais coletivo, de sensibilização, né, de talvez comunicação não violenta. A gente sabe que uma frase proferida, quantos ouvintes somos diferentes e qual é o enfoque que cada um de nós dá para as mesmas palavras, né? Então, a gente ajustar discursos podem ser práticas aí interessantes e o professor Rodrigo colocou uma coisa interessante também, começar a olhar causas de afastamento. Se você está tendo depressão, burnout, você começa a olhar para ver onde que determinados fatores podem ser tratados e melhorados. Então, enquanto a gente não concretiza certos conceitos que ainda nem sei se serão possíveis, né, de concretização absoluta, mas de amadurecimento e de um pouco mais de certeza do que a gente precisa se cercar para dar conta de risco psicossocial, a gente começa essa sondagem. Para a gente não fazer aquela política do avestruz, né? De enterrar a cabeça, eu não quero nem saber o que está acontecendo aqui em volta. Preciso ver, né, o problema. Eu preciso ver, eu preciso abrir meus olhos. Né? É uma forma de diminuir também a insegurança jurídica? Como você enxerga? Essa questão da insegurança jurídica, né, que ronda também essas mudanças da norma. No Brasil, quando a gente fala em insegurança jurídica, é um imperativo. Né? Aqui no Brasil, a gente explicar para o empresariado como fazer, como atuar, o que eu preciso fazer, né? Enfim, então, de fato, assim, a gente volta até na questão do processo.
esse grau de subjetivismo que acaba fazendo e concedendo insegurança jurídica. Como deve ser avaliado, como que eu vou fazer. E aí um ponto que eu acho fantástico, que foi mencionado aqui pela doutora Carina, é a questão da percepção. O que é para um, o que não é para outro. Um conflito, ele depende de alguns passos, dentre eles o conflito percebido, né, como tal. O que pode ser para mim, pode não ser para ela, vice-versa, e como que isso. Então, acaba se tornando muito subjetivo mesmo por se tratar de um elemento. Quando a gente tem um acidente, quebrou o braço, fraturou o braço, alguma coisa, é objetivo, a gente consegue ver. Agora, quando se trata a questão mental, esse subjetivismo podemos, inclusive, associar a essa insegurança jurídica e como que isso vai ser avaliado, analisado. Então, né, a seguir cena dos próximos capítulos, Sim, né, como seria. É um grande desafio, né? É um grande desafio. É o grande desafio. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas fiquem à vontade para as considerações finais, para as principais medidas, dicas, para quem está nos acompanhando, para que possa se preparar para esse cenário aí que vem pela frente. Eu diria que a empresa olhar para esses canais de qualidade, procurar nas instituições, treinamento, transmitir boas práticas, tentar transmitir a cultura da paz, do respeito, da responsabilidade e também da não denunciação fútil, persecutória, né? Responsabilidade que a gente tem que ter como pai, como mãe, como cidadão, como trabalhador e como empresário. Então, assim, olhar para cada um de nós com essa responsabilidade de prevenir e de não trazer para o lugar do denuncismo vazio, vai fazer com que a gente progrida nesse terreno. E quem já está com a questão, por exemplo, da nova CIPA, do combate ao assédio, à violência, já tem um caminho iniciado. Então, essa busca pela cultura da paz e do respeito passa por esses treinamentos. E não é uma vez só na vida, né? Porque muitas questões vão surgindo e vão sendo trazidas para o ambiente de trabalho. Então, eu diria que buscar conteúdos, a gente tem hoje na internet muitas coisas fáceis, de fácil acesso. A IA pode ajudar, né? Procure fontes confiáveis, né? A gente tem muitas, e procure sensibilizar lideranças para uma consciência sobre o assunto. Isso já vai tirar a gente do chão. Já vamos conseguir galgar alguns degraus. Penso eu, primeiro, né, tratar o conflito tão logo quanto surja. Primeiro ponto. Segundo ponto, não basta ter um canal de denúncia. Terceiro ponto, capacitação de liderança, de fato, isso é fundamental. Mas também treinar os próprios pares, porque o conflito ele pode surgir, e muitas vezes surge também na relação horizontal entre os próprios pares. E até na hierarquia invertida, né? Tem na hierarquia invertida. Sabotagem, perfeito. Né? Exatamente. De equipe com nível hierárquico superior, né? Perfeito. Acontece. E eu acho que o grande ponto a empresa, eu tenho que ter uma diversificação dos meus canais de entrada do conflito. Porque não adianta, vai ser só pelo 0800, vai ser só pela internet exclusivamente. Não, eu abro a possibilidade de que quanto maior o meu canal de entrada do conflito, mais rápido eu vou tratar o conflito. Mais rápido eu vou não só tratar, mas dar um direcionamento para aquele conflito, e aí eu vou estruturar a minha empresa como tal. E aí as divulgações, tudo aquilo que a gente mencionou da Lei 14.831, enfim, que ainda depende de regulamentação para concessão do certificado. Empresas promotoras de saúde mental, de fato, precisa, né, e ainda está pendente disso. Mas ali tem alguns pontos que o empresariado pode utilizar a seu favor nessa construção para se obter esse resultado de tratar o conflito tão logo quanto surja. E prevenir para não judicializar, né? Aquela frase. Prevenir para não indenizar, para não indenizar. Não judicializar. Prevenir, né? para não indenizar. E, afinal de contas, que equipe nós queremos, né? Dentro das nossas empresas, né? Elas são a nossa cara lá fora para o nosso cliente, né? De repente, eu quero chegar numa loja, a gente está aqui na Federação do Comércio, vamos falar do varejo.
vou chegar lá numa loja e, poxa, o cliente presencia um conflito entre funcionários, é uma coisa que você quer, espanta a freguesia, né? Você quer sair daquele ambiente. Então, assim, vamos tratar, porque a limonada desse limão é o aumento, sim, da produtividade, do engajamento, de você querer trabalhar naquele lugar. É muito diferente a tua performance quando você tem uma equipe que está ali porque precisa pagar boleto. E quando você tem uma equipe que está ali querendo estar ali, querendo fazer carreira ali, querendo crescer ali, querendo estar com você. Gente, esse negócio de mentalidade de dono, eu não sou muito favorável, porque, né, assim, o dono é que dirige, mas assim, a mentalidade de colaborador efetivo, né? Cada um dentro do seu papel, mas todo mundo colaborando para o negócio ir bem, né? Para estar todo mundo bem. E é legal sempre ter ter em vista, na mente, que é de fato, né? Não cabe mais ser chefe, é ser líder, inspirar, cativar, demonstrar um ambiente de trabalho saudável, equilibrado. Todos saem ganhando nesse sentido. E quem sabe um dia a gente possa falar em segurança jurídica nessas questões de assédio, né? Nessa área especificamente, né? Bom, muito obrigada pela participação de vocês, professor Rodrigo, doutora Karina, por contribuir com esse tema tão relevante, né? E sempre é isso, lembrar que investir em saúde mental é importante não só para cumprir as determinações legais, mas também para promover um ambiente de trabalho responsável, justo e produtivo, né? É isso, muito obrigada. Muito obrigada também a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau!